Bom dia! Bom dia, pessoal! Bora de live de férias, hein? Bom dia, bom dia, bom dia! A gente vai falar sobre como dormir melhor sem dor. Tem muitas pessoas que falam assim pra mim, Flávia, eu passo o dia inteiro bem. Quando eu deito pra dormir, eu começo a sentir dor. E eu não consigo, e eu fico rolando na cama, tá? Então eu vou falar sobre isso agora nessa live. Se você conhece alguém, chama ela, põe lá na setinha aqui, ó, e chama essa pessoa pra cá, pra essa live. Como a gente pode fazer pra melhorar o nosso dia dormindo bem e pra dormir bem também? Porque tem duas coisas, né? Tem dois pontos que a gente precisa abordar aqui, que é o que você faz à noite que você levanta com dor e a maneira que você deita e faz o seu corpo sentir dor e você não conseguir relaxar. Então é sobre isso que eu vou falar. Eu não gosto de ficar enrolando muito em live, gente. Então bora começar. Chama aí, chama as pessoas e traz ela pra cá, tá? E fica aqui comigo. Bora lá. Seguinte. Se você é uma pessoa que tá lá, tá fazendo tratamento de dor, tem uma dor na lombar, tem uma dor na torácica, sinto dores no pescoço, aí deito pra dormir, tô trocando de colchão, troco de travesseiro, né? Durmo com vários travesseiros pra poder diminuir a dor, tá fazendo várias coisas, porque não está contente. E aí o que acontece? Essas pessoas vão lá e começam a trocar o colchão, troca o travesseiro, né? É claro que a gente precisa sempre ficar atento à validade dessas coisas, né? Então, qual é o tempo que você já tá nesse colchão? Qual é o tempo que você já tem esse travesseiro? Isso é muito importante, tá? Para que a gente consiga estar numa superfície saudável, tá? E aí, só que tem muita gente que tá nessa superfície e tá sentindo dor. Então é o seguinte, ó. Se você sentir dor na lombar, né? E aí você tá lá, você vai fazer massagem, você vai fazer de repente, vou fazer exercício, porque o médico pediu pra fazer exercício, né? Porque eu tenho uma dor na lombar. E aí eu deito, durmo e no outro dia eu acordo com dor, né? Ó, se você tem uma dor na lombar, você tem que prestar atenção e de repente fazer uma avaliação para que você perceba se a sua dor na lombar, ela tá vindo do foco lombar mesmo, tá? Então, se o foco é lá na lombar, tô com uma compressão de disco, tá? Meu disco tá comprimido. Mas eu não tenho uma hiperlordose. Então, a gente precisa entender quais são os músculos que tá fazendo a sua lombar comprimir. De repente, a gente precisa de uma avaliação e, de repente, entender. É o quadrado lombar, que é a musculatura lateral, que ela vai encurtar. O quadrado lombar é um músculo que ele tá, a fibra dele, elas estão em pé. E aí eles fazem isso, ó. Né? Eles comprimem, eles puxam as suas vértebras e isso comprime. Independente se você tem uma hiperlordose ou não. Agora, se você tem uma compressão de disco e uma hiperlordose, né? Uma curva exagerada na sua coluna, você vai ter a projeção da barriga para frente. Provavelmente você vai ter um encurtamento do ilho-psoas aqui na frente. E aí, você vai na fisioterapia, vai no pilates, você tá tomando remédio, você faz massagem, tá fazendo um monte de coisa. E aí você deita pra dormir e sentir dor. Se você tiver encurtamento do ilho-psoas, que é o músculo que a gente tem aqui na parte da frente do corpo, que é o único músculo que conecta o nosso tronco à nossa perna. Se você tiver um encurtamento dele, você não pode ficar dormindo de lado, né? Você deve evitar ficar muito tempo sentado com o joelho super dobrado. Porque essas posições facilitam o encurtamento do ilho-psoas. Então,
Se você passa o dia inteiro trabalhando, sentado, aí você vai, deita pra dormir e dorme de lado com o joelho super dobrado, né? Aquela posição fetal, você tá encurtando o seu ilho-psoas durante o dia e encurtando o seu ilho-psoas durante a noite. Então, não vai, nem Deus vai tirar essa dor da sua lombar. Como diz a minha mãe, é que nem Cristo resolve. Porque você passa o dia inteiro encurtando o seu ilho-psoas e você passa a noite inteira encurtando o seu ilho-psoas. Então, enquanto você não mexer no ilho-psoas, você não vai ter resultado de alívio de dor na lombar, de reposicionamento de lombar. Então, é muito importante a maneira com que a gente consegue se adaptar para dormir, para que a gente não prejudique a nossa dor, ou que a gente não atrapalhe o andamento do tratamento da nossa dor. Então, bora lá. Ó, se a gente tá sentindo uma dor na lombar, Flávia, não tem jeito. Eu quero dormir de lado, eu só consigo dormir de lado. Como eu vou dormir de lado para que eu não prejudique a minha dor, eu não atrapalhe todo o tratamento que eu venho fazendo? Né? Então tem gente que fala assim, nossa, eu fui na massagem, tô me sentindo super bem. Aí deita, dorme, acorda com dor. Por quê? Foi lá e já encurtou a musculatura, porque a musculatura ela tem memória, né? Então se você alonga ela uma vez, não quer dizer que tá tudo bem. Você precisa fazer isso repetidamente para o corpo entender que tá tudo bem, liberar, soltar, tá? Então você alongou lá a musculatura, deitou para dormir e acordou com dor. Como você vai dormir de lado com a melhor opção de não encurtar? Eu também quero um pouquinho de água. Obrigada. Como você vai dormir de lado? Não vai dormir de lado com o joelho lá na posição fetal. Você vai colocar um travesseiro no meio do joelho. Voltou, né? Voltou, ó. Você vai colocar lá o travesseiro. Deitou de lado, pôs o travesseiro. Adianta colocar o travesseiro e dormir na posição fetal? Não adianta, tá? A gente precisa dormir de lado, com o travesseiro entre os joelhos, para que a gente consiga deixar a perna mais esticada e a gente deite de lado um pouco mais esticado, e não com o joelho lá no quadril, tá? Eu durmo de lado, praticamente reta de lado, mas eu uso aquele travesseiro grande, aquele comprido que tem mais de 1 metro, sabe? Por quê? Porque gente, o vídeo tá pausando, né? Foi. Bora lá, vamos continuar. Porque eu tenho tendinite no cotovelo, né? Então, quando eu durmo de lado e ponho o meu braço aqui, me dói o cotovelo. Então, o que eu faço? Eu ponho o travesseiro comprido, eu apoio meus joelhos e eu abraço esse travesseiro. Ou seja, eu não tô exagerando no movimento do meu cotovelo e nem do meu joelho, nem encurtando o meu quadril. Gente, tô com vontade de espirrar. Então, bora. Ó, então eu não estou encurtando o meu ilho-psoas e no meu cotovelo. Dormir de lado. Ai, Flávia, mas o médico me mandou dormir de lado, porque de lado não machuca a lombar. Gente, de lado, a gente não está puxando o ilho-psoas, né? A gente tá com ele curtinho ali. E quando a gente não puxa ele, quando a gente deita de barriga pra cima, a gente tá... O ilho-psoas, ó. O ilho-psoas é uma musculatura que fica aqui. Deixa eu afastar um pouquinho. Ó, o ilho-psoas é uma musculatura que tá aqui, ó, tá? Ela fica exatamente aqui, na virilha. Quando a gente deita de barriga para cima, com a perna esticada, a gente vai puxar diretamente as curvas da lombar em hiperlordose. Ó, o ilho-psoas ele se insere lá no comecinho das vértebras da lombar. Quando você deita de barriga para cima com as pernas esticadas,
você vai aumentar a curva da sua lombar, tá? Então, por isso que todo mundo que dorme de barriga para cima precisa estar com uma almofada embaixo da coxa e não embaixo do joelho, embaixo da coxa. A almofada embaixo do joelho, ela serve para melhora da circulação, tá? Uma almofada embaixo da coxa, próxima do glúteo, ela serve para aliviar, para descansar o ilho-psoas. Então, dormir de lado. Quando você dorme de lado, com o joelho dobrado, você encurta o seu ilho-psoas. Isso não é interessante. Se você dorme de lado com o travesseiro lá, você tá aliviando o seu ilho-psoas, não tá puxando em contração com ele o dia todo, tá? A noite toda. E você não tá deixando o seu quadril entrar em rotação, porque quando a gente deita de lado, o nosso quadril entra em rotação. Então, além de estar encurtando o nosso ilho-psoas, que vai aumentar a nossa curva da lombar, a gente ainda está em rotação. A gente roda o quadril e despenca. Se a cama é mole demais, você está em rotação, em encurtamento e despencando todo o peso na sua lombar. É por isso que a gente se mexe demais à noite, porque o corpo sente dor. E aí a gente sente vontade de se mexer, porque a gente tá com a musculatura relaxada. E não. A gente está com os músculos soltos e também não. Porque a musculatura continua segurando você ali. Então, dormir de lado sem o travesseiro é muito prejudicial para a lombar, sim. Continua sendo prejudicial. A mesma coisa do que dormir numa posição muito fetal, né? Então, qual é a melhor maneira de dormir? A melhor maneira de dormir é de barriga para cima, com o travesseiro embaixo da coxa. E eu vou falar mais sobre isso. Flávia, mas eu só consigo dormir de bruços. Por que é tão prejudicial dormir de bruços? Porque dormir de bruços, a gente aumenta a compressão no disco. Se você tá em pé e a sua barriga tá aqui tá a sua lombar, você tem a curva de lordose. Quando você deita, essa curva ela aumenta de tamanho, porque o peso do abdômen, o coxão mole aqui, propicia a gente aumentar a curva, né? Ó minha aluninha aqui, ó. Pri, saudade, beijos. Em janeiro a gente tá de volta, hein? Então, quando a gente deita de bruços, tem gente que deita de bruços e abre uma perna e dobra a perna aqui na lateral. E aí vira a cabeça aqui, ó, e dorme com a cabeça virada. Misericórdia. Misericórdia, gente. Ó o tanto de rotação no pescoço. O tanto de abertura de articulação e rotação. Aumento de curvatura. Dormir de lado com a perninha viradinha para fora é terrível. Não façam isso. A gente tá com a articulação todinha rodada. No caso do quadril, a gente tá com a articulação aberta e rodada. Isso não vai te ajudar. Então, se você tá durante o dia se policiando, às vezes, tô sentando melhor lá na minha cadeira, né? Tô fazendo exercícios porque o médico pediu. Tô fazendo tudo direitinho. Você vai lá e deita e dorme a noite inteira de bruços e passa o dia todo dormindo, trabalhando sentado, você não vai melhorar. Não vai melhorar. Porque você passa 8 horas trabalhando. Eu durmo muito pouco, não sei quanto tempo vocês dormem. Eu durmo 5 horas por noite. Mesmo que eu tenha mais tempo, eu acordo cedo. E se você trabalha 8 horas e dorme 8 horas, só te sobram 8 horas, porque o dia tem 24, né? Só te sobram 8 horas, né? E você tá 16 horas prejudicando a sua coluna. 16 horas.
Então, a maneira com que você dorme influencia muito no seu tratamento, no seu alívio de dor. Se você é uma pessoa que tem, de repente, uma hipercifose e você dorme lá enroladinho, de lado, além de prejudicar o seu quadril, né, a sua lombar, você também vai prejudicar o encurtamento do peitoral. Porque você tá lá enroladinho, então você tá com os braços fechadinhos, você tá encurtando o seu peitoral. A gente passa o dia todo com o braço para baixo. É difícil alguém lá levantar o braço, a não ser que você vá fazer uma atividade física. Então você tá lá sempre com o braço ó, encurtadinho aqui, peitoral como? Fechado. Então, você trabalha no computador aqui, com o braço para baixo, encurtando e segurando o peitoral. E aí você deita e dorme com o peito lá enroladinho, encurtando o peitoral. E aí você tem o quê? Uma corcundinha. Como a gente vai? Aí você vai 1 hora por dia fazer atividade física e você vai lá levantar o braço. Todas as outras horas você ficou encurtando o seu peitoral. Não tem como a gente tratar uma hipercifose, que é a corcunda, se a gente não abrir o peitoral. Então, qual a melhor maneira de dormir? De barriga para cima, para que você não tenha encurtamento do peitoral. E o que eu sugiro ainda, antes de dormir, coloque 1 ou 2 travesseiros na torácica. Então, deita na cama, deixa os joelhos dobrados, apoia a cabeça na cama e põe o travesseiro aqui na torácica. E a gente vai fazer o quê? Uma extensão. E aí, o que eu falo para os meus alunos? Faça a extensão, leve os braços para trás e trabalhe com a respiração descendo as costelas. Quando eu tô com os braços para cima, fazendo a força com a costela para baixo, eu estou alongando o serrátil, eu estou movimentando a minha coluna em extensão. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar essa coluna a sair desse excesso de curva. Então, quando você for dormir, você vai fazer isso. Põe o travesseiro atrás da torácica, deita, faz a extensão da cabeça, não põe a cabeça no travesseiro, leva o braço para cima e fica trabalhando a respiração descendo as costelas. Você pode fazer isso na parede. Encosta na parede, quem tem a corcundinha vai ficar com a cabeça lá pra frente. Tudo bem, aos poucos você vai trazer. E aí você vai trazer o braço todo, ó, o meu braço tá todo encostado, o braço vai e volta. E eu vou abrir essa estrutura. Adianta eu lá ficar fazendo força só nas costas, se aqui tá tudo encurtado? Não. Eu vou trazer a cabeça pro lugar se a minha respiração é curta e minha projeção da cabeça tá sempre pra frente? Não. Então, o que eu faço? Eu abro a frente e eu faço força nas costas. Eu preciso movimentar a frente do corpo para poder fazer força nas costas. Não dá para fazer força sem a abertura do suspensor do diafragma, o alongamento do peitoral, a mobilidade da caixa torácica. Isso não vai ter resultado. Quantas vezes vocês já ouviram falar de pessoas que estão no RPG há 5 anos, há 3 anos? Já fez 100 sessões de fisioterapia? Vocês já ouviram isso? Se você não mexe em musculatura certa, você não resolve o seu problema. Então, se você tem uma hipercifose, uma corcundinha, evita dormir aqui, deite de barriga para cima. Seus ombros estão relaxados, não vai ter tensão de encurtamento. E antes de dormir, faça o exercício de extensão. Você pode ir até na beirada da cama e ainda soltar a cabeça e os braços, para que você solte a frente do seu corpo. Porque aí, se você trabalha lá assim, durante a noite você vai ficar nessa posição um pouco, vai dormir com o peitoral e a estrutura aberta, e você não vai ficar o dia e a noite aqui. Quando você libera muito da caixa torácica, você vai salvar o seu pescoço. Quando você libera muito da sua caixa torácica, você vai salvar a sua lombar. Então, se você quer salvar a sua coluna, mexa na caixa torácica. Se você morre de dor no pescoço, tá lá o dia inteiro sentindo tensão. Tem gente que sente muita tensão na frente.
Tem gente que só atrás, tem gente que na região aqui do trapézio. Como eu vou fazer isso para relaxar? Eu preciso descansar o pescoço. A cabeça é muito pesada. O apoio é na cervical. O apoio não é na cabeça. Não adianta pôr aquele travesseiro muito grande. Você precisa apoiar a cervical. No Pilates a gente usa um overball. Pega aquelas bolinhas dente de leite de criança, murcha ela e apoia aqui na curva da nuca. A cabeça vai ter peso para trás e a nuca aqui vai ter sustentação. É como se eu estivesse aí com a mão segurando o seu pescoço e pendurando a sua cabeça lá para trás. É isso que eu quero, pendurar a sua cabeça. Porque a cabeça tá o dia inteiro. Tem a ação da gravidade, tem o peso da cabeça, coitado do pescoço. Gente, as vértebras da cervical, elas são muito largas, porque tem muita raiz nervosa saindo, né, da cabeça. E elas são muito estreitas. Elas não dão conta. A C1 e a C2, elas ficam enterradas aqui, ó, no occipital. Não, nada faz tirar isso. Então, a gente tem que ter musculatura no pescoço e na cervical de sustentação, né? Mas eu preciso ter a descompressão. Como eu vou fazer essa descompressão? Eu posso deitar no final da cama com a cabeça solta e aí colocar uma toalhinha de rosto apoiada aqui, tá? A cabeça ficar para fora, eu ponho a toalhinha aqui e eu vou ter o quê? O peso da cabeça, né? Tracionando um pouco. Aí o que eu faço? Respiro. Eu vou trabalhar com o quê? Com respiração. Leva os braços, solta o peitoral, porque o peitoral encurtado, ele projeta a cabeça para frente. Estou aliviando o meu pescoço. Mas não tem como tratar pescoço se não soltar cintura escapular. Então, se você sente dor na hora de dormir, vai dormir, ainda sente aquele cansaço, faça isso. Ou use uma bolinha overball aqui e fique por um tempo ali, trazendo a respiração e o relaxamento do pescoço, para que a gente consiga simplesmente soltar. Não adianta só fortalecer o pescoço se tá tudo tenso, se as musculaturas estão desequilibradas. O que é o Pilates? O Pilates, ele trabalha com o equilíbrio da musculatura. O que é a lesão? O lesão é o desequilíbrio da musculatura. Então, no Pilates, a gente faz exercícios que vão fazer você entender o porquê eu preciso, de repente, deixar os ombros baixos, né? A gente sempre fala muito disso, ó. Orelha longe do ombro. Orelha longe do ombro. Aí o que eu faço? Vou começar a trabalhar a movimentação. Tô dando um exemplo cervical aqui, tá? Eu vou falar, abra os seus ombros como se fosse um cabide para as laterais. Desça as suas escápulas. Solte o ar, abaixe as suas costelas e deixe as orelhas longe dos ombros. Solte o ar, profundo em 10 segundos, segura. Expira, 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 expira. Isso, eu vou fazer isso com quem? Com quem tá com muita hipercifose, que é a corcunda, com quem tem uma escoliose, com quem tem uma hérnia de disco na cervical. Eu vou fazer isso com uma pessoa que não tem isso tudo? Não, eu vou dar as orientações, mas eu não vou ficar parada ali. Eu vou falar, gente, alarga os ombros, orelha lá longe do pescoço, solta o ar e expira e vem. Flexiona o tronco. 1, 2, 3. E vou fazer o exercício, tá? Agora, se você precisa abrir vértebra, tá tudo lá empilhado, a gente precisa de um comando específico, né? Para que a gente faça isso. E aí, dormir com a toalhinha aqui vai te aliviar muito. Gente, dormir de bruço vai te atrapalhar, mas se você não consegue de jeito nenhum, eu vou te dar uma dica. Deite de bruços e coloque um travesseiro na altura do quadril, para que quando você estiver lá deitado não aumente a curva. Se você põe um travesseiro aqui, você vai neutralizar. E aí você não vai passar a noite inteira apertando os seus discos. Então, colocar um travesseiro embaixo aqui do quadril e deitar de bruço vai aliviar, vai salvar a sua dor. Você vai conseguir dormir melhor, tá? Põe o travesseiro entre os joelhos e durma de lado, com os joelhos mais esticados e com pouca flexão, né, do joelho, e com um travesseiro de preferência aqui, para que você não dobre demais o seu cotovelo. E se você tem uma dor na cervical, é muito importante que você libere a sua caixa torácica fazendo extensões um pouco antes de dormir.
para que você consiga soltar um pouco do suspensor do diafragma e liberar o seu pescoço. Então, algumas maneiras de dormir vão te ajudar muito a liberar a sua dor durante o dia, a te ajudar no tratamento que você está fazendo, tá? É muito importante que se você estiver fazendo um tratamento, você tenha essa conversa com o seu instrutor, para que ele entenda exatamente o que está acontecendo, para que ele possa te ajudar, tá? E não simplesmente entrar lá e fazer uma aula sem trazer o feedback ou, por exemplo, o que eu vejo com os meus alunos, fala, até aqui dá, até aqui não dá. Flávia, esse não dá, esse dá e tal. E a gente vai entrando com os exercícios específicos para aquele corpo. Porque os corpos, é o que eu falo, os corpos são diferentes. Você é de um jeito, o outro é do outro, eu sou do outro. Cada um é de um jeito. O que entra para você não entra para mim. Então, eu preciso entender o que o seu corpo entende inicialmente, dentre os que dão pra fazer, para que ele vá rápido te solucionando essa dor, tá bom? Gente, eu acho que é isso. Dá pra ficar aqui falando o dia todo sobre esse assunto, o dia todo. Mas o que eu quero frisar aqui pra vocês é que vocês precisam entender como eu trabalho, como eu durmo, pra eu poder solucionar minha dor. Porque senão vocês não vão ter resultado. Tá? Eu vou deixar essa live gravada. Se você conhece mais alguma pessoa aí, mais pessoas que precisam disso, indica pra ela, vai assistir isso depois, tá? Indica essa live aí e ela vai assistir. Se você não tá conseguindo melhorar da sua dor, começa a parar pra pensar em como você está dormindo, para que você consiga trazer isso pra sua rotina e te ajudar no tratamento durante o dia, porque a gente passa muito tempo deitado. Tá bom? Gente, então um beijo pra vocês. Eu estou aqui de férias, mas tô com vocês. Não me deixem sozinhas. Não me deixem sozinha. Passa essa live para outras pessoas, tá bom? Então um beijo pra vocês. Eu vou pra piscina agora, porque eu dormi super bem, de barriguinha pra cima, travesseiro embaixo da coxa, não estou sentindo dor nas costas. Vou viver e me divertir, tá? Eu espero que vocês tenham um dia lindo, cheio de boas energias e... mais tarde a gente se vê. Manda essa live para outras pessoas, tá bom? Beijos!